E aí, meus capricornianos? Beleza com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam encarando esse período de quarentena como uma revisão pessoal. Também, não só em relação a vocês mesmos, mas em relação ao lado profissional, amoroso, espiritual, material. Então, desejo que vocês estejam bem, a família de vocês, os amigos, e o que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Eu adoro ficar sempre respondendo comentários, conversando com o pessoal nos comentários sobre questões pessoais. Então, se vocês quiserem ter essa interação comigo e tal, eu tô sempre à disposição. Vai ser uma honra, vai ser um super prazer tá tendo essa troca com vocês, ok? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não precisa se assustar, tá? O vídeo é mais o áudio do que o vídeo em si. Foi a forma que eu encontrei para essa leitura ser meditativa e intuitiva, ou seja, você não estar dividindo a sua atenção entre uma imagem, um vídeo com um áudio e tá captando 100% as mensagens que estão sendo passadas aqui, ok? Eu espero que você goste. São leituras também generalizadas, então algumas coisas podem bater e outras não, tá? Então não se preocupe se não bater, realmente o vídeo não era pra você. Eu acredito que você pode encontrar em outros canais muito bons alguma mensagem que possa ser pra você, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos direto pro jogo. Gente, regência do mês pra vocês em maio. As cartas, sete de paus e rei de paus. Então a gente tem bastante energia ativa aí. Alguns de vocês podem estar mexendo ou lidando com pessoas conflituosas, pode ser até pessoas de signo de fogo, Áries, Sagitário ou Leão. E, enfim, a única coisa que eu falo é para vocês ficarem um pouco atentos em relação à posse, a ciúmes, a querer ficar batendo o pé em relação a uma opinião, sabe? Não precisa ser necessariamente vocês, mas alguém esteja agindo dessa forma e aí vocês tendo que lidar com esse tipo de é, não pessoa ou esse tipo de situação. Aqui também pode falar sobre a questão de vocês terem que batalhar mais por aquilo que vocês querem, tá? Isso até, ok, a gente sabe que Capricórnio batalha para conseguir aquilo que ele quer, mas, enfim, de repente, por conta desse período de quarentena, vocês possam não estar se sentindo tão ativos assim. A gente vai ver com as outras cartas, mas a princípio é para vocês terem mais coragem, terem mais força, terem mais iniciativa, mas serem sábios também, serem uma luz que outras pessoas consigam enxergar quando elas estão se deixando levar muito pelo ego, ok? Vamos lá, outras cartas. Dois de paus, o Hierofante ou o Papa, o Louco, a Torre, o Espirro e o Cinco de Ouros. Bom, tô brincando, tá, gente? Mas enfim, o que eu vejo aqui? Ai, gente, eu quero espirrar de novo, desculpa, peraí. Ai, pera. Ai, não vem o espirro. Sai, coronavírus, mas enfim. Ai, Deus me livre, mas enfim. Vamos lá. O que eu vejo aqui, gente? Alguns de vocês vão começar o mês com dúvidas, ok? Talvez essa questão de conflitos aí que eu já tinha falado de opinião, pode ser porque realmente algumas pessoas podem estar falando para vocês fazerem uma coisa e outras dizendo para vocês fazerem outra. Mas o que acontece? São vocês que acabam ficando com a decisão, certo? E aí o que eu vejo aqui? Eu vejo que vocês provavelmente vão precisar romper com alguma coisa, tá? Porque nós temos o Hierofante, que é a carta do Papa, e a carta do Louco, uma seguida da outra. E tem o Dois de Paus, que inicia logo o jogo de vocês. Então, assim, pode ser que alguns de vocês estejam mesmo em dúvida se vocês seguem por um caminho mais tradicional, mais conservador, mais espiritualizado e tal. Inclusive, alguns de vocês podem até realmente iniciar uma jornada mais espiritualizada e aí vocês começarem a ter algumas quebras internas, sentirem que espaços dentro de vocês estão se quebrando. Isso é muito sintoma do despertar espiritual, tá? Para quem acredita nisso. Então, assim, realmente alguns de vocês podem estar aqui passando por uma grande transformação espiritual e percebendo, por exemplo, que estão abrindo mão de coisas que para vocês eram muito importantes. Então, por exemplo, um apego em relação a finanças, dinheiro, sabe? Preferindo ter mais tempo para vocês, para cuidarem de vocês, para estarem conhecendo, tendo autoconhecimento.
do que ficarem se importando de repente com esse lado financeiro, muito isso, sabe? Mas para muitos aqui, eu vejo mais uma situação de decisão, onde vocês optam por um caminho ou mais conservador, de repente, sei lá, alguns até podem ficar com dúvidas se vocês assumem um relacionamento sério ou permanecem num relacionamento sério, ou se vocês seguem a vida de vocês sozinhos. Mas saibam aqui que qualquer uma dessas escolhas, ela vai ter uma quebra, ela vai ter uma ruptura. Então pode ser que vocês se sintam abandonados pelas pessoas, por algumas pessoas no caso, que vocês confiam e que vocês tinham como importantes na vida de vocês, tá? Mas enfim, é ossos do ofício, né? Então, tipo, é ossos do ofício, nem sei se eu falei certo, mas enfim. É uma coisa que vai acontecer de qualquer maneira, mesmo que vocês optem em ficar em alguma situação que vocês já estão há bastante tempo, como por exemplo, um relacionamento que já está construído há bastante tempo, vocês podem sentir que algo vai se romper, talvez vocês não se sintam preenchidos, alguma coisa nesse sentido, ok? Vamos lá para mais cartas. O mundo, 2 de ouros, 5 de paus, o carro e a sacerdotisa. Então, o que que acontece? Alguns de vocês realmente podem se sentir mais vulneráveis nesse mês, tá bom? Então, assim, por exemplo, se vocês perdem dinheiro aqui, eu não acho necessariamente que é demissão ou coisas assim no trabalho, tá? Mas, por exemplo, se vocês estão sem dinheiro, se vocês perdem dinheiro, perdem uma pessoa. Perdem uma pessoa não. Alguém se afasta de vocês, vocês ficam mais sozinhos aqui porque alguém não concorda com vocês, etc. Vocês preferem manter essa sensação de vazio, de abandono para vocês mesmos, tá? Mas, enfim, o que que acontece? Eu vejo que pode chegar uma hora no mês onde vocês vão optar em ficar, tipo, a dúvida ficar com vocês mesmos, de vocês não se consultarem, de vocês não perguntarem mais para ninguém, porque vocês vão preferir tomar decisão sozinho. Porque parece que vocês ficam cada vez mais divididos quando tentam perguntar o que, que as outras pessoas acham, certo? E aí o que, que acontece? Alguns de vocês vão perceber que se vocês seguirem aquele caminho que parece mais correto, mais conservador, por exemplo, que é mais a longo prazo, por exemplo, o que, que acontece aqui? Principalmente para quem estiver tendo dúvidas em relação à carreira, certo? Então, exemplo, eu quero fazer uma opção do que eu faço de carreira. E aí vocês têm uma opção que ela é mais conservadora, ela é mais tradicional e ela vai trazer a princípio para vocês mais prestígio, mas talvez vocês sintam que não estão à altura ou de repente é uma coisa que vocês ainda vão ter que descobrir se gostam, se sentem, se vocês vão se sentir completos ou se vocês apostam, por exemplo, em uma carreira que ela é muito livre, tá? Então pode ser até um freelancer, mas também pode ser uma coisa assim. Ela é muito livre e ela é muito incerta, ok? E o que, que acontece? Ela também pode ser um pouco contraditória ou algumas pessoas acharem que é loucura vocês fazerem isso. E aí, enfim, como vocês já ouviram opiniões dos dois lados, de pessoas que acham que vocês têm que seguir o sonho de vocês e de pessoas que vocês, sei lá, de pessoas que acham que você tem que seguir um caminho seguro, vocês preferem ficar na de vocês e falar, cara, eu vou decidir sozinho, entendeu? Eu vou ficar na minha, eu não vou, sabe, ficar me estressando, eu vou tomar minha decisão final, mas para isso, de repente, eu tenho que levar tempo. E aí as pessoas, elas vão ser surpreendidas quando eu tomar minha decisão, tá? Então eu vejo aqui uma situação de vocês tomam a decisão, mas, por exemplo, como eu falei, quem estiver pensando em se matricular numa faculdade, alguma coisa assim, a galera só vai saber quando vocês se matricularem, quando vocês estiverem, na verdade, quando vocês estiverem cursando a faculdade, entendeu? Porque vocês não vão comunicar. Então vai ser uma surpresa para todos. Bom, outras cartas aqui. O Sol, 8 de espadas, o Mago, As de paus e 10 de ouros. Então, o que acontece aqui? O mês de vocês, eu falo assim em todos os jogos, né? Mas é porque eu tenho uma visão mais otimista mesmo.
Mas eu realmente não vejo que é um mês negativo, ele é um mês de decisões. E vocês estão levando muito em consideração a opinião dos outros. E aí, uma hora vocês vão parar de levar isso em consideração, porque vocês vão ver que a melhor coisa a se fazer é vocês tomarem a decisão sozinhos, certo? Mas o que, que acontece aqui? A princípio, mesmo com as dúvidas que vocês têm, pode ser que alguns de vocês se sintam satisfeitos porque vocês têm alguma coisa pelo que se preocupar, tá? Então, mesmo que vocês estejam para tomar uma decisão, alguns de vocês estão satisfeitos com isso. Tipo, pelo menos a minha vida tá andando, ok? A minha vida ela tá tendo um rumo, eu tô tendo um novo começo, etc e tal. E aí o que que acontece? O que me parece aqui é que vocês podem tomar uma decisão de ir pelo caminho onde traga mais prestígio, tá? Então, um caminho que traz mais reconhecimento, mais mérito e mais estabilidade também. Então, como eu falei, vocês estavam de repente com uma dúvida aí de ir para um caminho mais solto, mas que não trazia muitas certezas, mas era uma coisa que, sei lá, era uma aventura, e alguma coisa que é mais conservadora, que é mais tradicional, sabe? Uma coisa assim. E aí, pelo que eu entendo, vocês vão pelo caminho mesmo onde vocês têm mais possibilidades de ganho, onde vocês vão ter mais certezas a curto prazo. E aí o que, que acontece? Se alguns de vocês têm problemas aí com a família não aceitando essas dúvidas que vocês têm, porque eles acham que vocês têm que ir para um caminho mais certo, mais tradicional, a família ela fica satisfeita com o caminho que vocês acabam tomando. Só lembrando, gente, isso aqui eu tô falando mais em questão de trabalho, carreira, porque é o que me parece mais, tá? Mas isso pode ser em qualquer área da vida de vocês. Pode ser um relacionamento, sabe? De repente, vocês aqui têm a opção de ficar solteiros e vocês recebam uma proposta para estarem se unindo num relacionamento sério, e aí a família queira que vocês se unam num relacionamento sério, porque assim, te dá mais estabilidade, vocês vão ter alguém com quem contar, sabe? Enfim, por mais até que esse relacionamento, a princípio, ele deixe dúvidas se vocês, por exemplo, vão ter dinheiro para se sustentar. As limitações, aqui existem limitações também, de repente a pessoa com que vocês possam estar se relacionando, ela seja limitada aqui. E aí ela também tem um monte de barreiras, fique colocando obstáculo em várias coisas e tal. Enfim, mas a família ela prefere que vocês fiquem, né, na verdade, com alguém que ajude vocês, certo? Enfim, isso são algumas interpretações. Agora, eu realmente vejo lá pro final do mês um bom início, onde vocês começam alguma coisa. Alguns de vocês podem começar um novo trabalho, principalmente um trabalho que seja autônomo, tá? Uma ideia, um hobby também pode ser. Lá pro meio do mês vocês podem ter um insight sobre um hobby. Só que o que que acontece? Pode ser que vocês não encontrem cooperação mesmo das pessoas para ajudar. Se caso vocês precisem de recursos, eu não falo só de dinheiro aqui, eu falo de ajuda mesmo. Tanto ajuda de dar suporte moral, quanto ajuda, às vezes vocês precisam de uma ferramenta, e aí vocês sabem de alguém que tem essa ferramenta e vocês pedem emprestado e a pessoa começa a colocar um monte de coisa para ajudar, para emprestar, e aí vocês preferem se virar sozinhos, ok? Então, realmente vocês podem estar descobrindo um hobby aqui de vocês. E aí, a princípio, para vocês poderem fazer isso, para vocês terem sucesso, vocês vão ter que se virar sozinhos aqui, contar com aquilo que vocês já têm, certo? Caso vocês peçam ajuda também para família ou alguém de casamento, pode ser que a pessoa fique meio, não sei se eu posso ajudar, sabe? Começa a achar que a ideia de vocês é um pouco fantasiosa também, sabe? Que vocês estão um pouco deslumbrados, enfim, tem isso. Agora, assim, são dificuldades mesmo a título de pessoas. Os obstáculos aqui são pessoas e vocês talvez se deixando levar no início, por conta do que elas falam, do que elas dizem, mas uma hora vocês vão dar um basta e vão falar, cara, eu vou peitar aquilo que eu quero aqui. Então, sabe, eu vou fazer aquilo que eu quero e acabou.
E vocês vão ter sucesso nisso, porque eu vejo vocês tomando a iniciativa, principalmente pro final do mês. Vocês vão ser assim, a princípio, existem duas interpretações. Ou vocês podem estar com força demais e vocês vão passar que nem um trator por cima desses obstáculos. E aí vocês vão, sabe, peitar mesmo, não interessa. Mesmo com as pessoas criticando ou esperando que alguma coisa dê errado. Ou vocês podem estar. Você. Pode ser isso. Vocês podem até se cegar um pouco em relação ao excesso de autoconfiança de vocês. Pode fazer com que vocês se seguem. E aí vocês encontrem os primeiros obstáculos e aí vocês fiquem meio assim, ai meu Deus. Mas logo em seguida vocês encontram um jeito, vocês dão um jeito, tá? Então assim, pro final do mês as coisas ficam legais, as coisas ficam, sabe, vocês começam a prosperar, entendeu? Trabalhos. Engraçado, eu vejo alguns de vocês também trabalhando escondido aqui. Porque como vocês não têm recurso, ou sei lá, alguém pode estar contando também com a ajuda financeira de vocês não querem deixar um trabalho de lado, um projeto de lado, e aí vocês preferem trabalhar, fazer alguma coisa sem que as outras pessoas saibam, porque vocês estão alocando recursos para esse lugar, tá? Enfim, alguns de vocês também podem estar gastando muito dinheiro com coisas relacionadas à espiritualidade, tá? Como assim, Ami? Cara, às vezes vocês não estão com tanta grana assim, mas vocês estão lá aplicando dinheiro em fazer consultas, em gastar com incenso, sabe? Coisas assim. Não tô dizendo que seja errado, tá? Mas alguns de vocês podem estar fazendo isso porque acreditam que a espiritualidade é uma maneira de ajudar esse lado financeiro e sim, está correto, mas de repente vocês não estejam com grana nesse momento de agora, ok? Mas mesmo assim vocês estão acreditando, sabe? Fazendo coisas pra poder ajudar o lado monetário de vocês, tá bom? O vídeo foi bem grande, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Gente, eu coloquei novas informações de consultas particulares na descrição do vídeo, promoções para poder ajudar o máximo que eu consigo nessa quarentena. Também coloquei informações sobre o Guru Astral. Eu e o Guru nós trabalhamos juntos. A gente está tentando bater uma meta de 100 inscritos pro canal deles, então se vocês puderem se inscrever vai ser ótimo. E por fim, não deixem de se inscrever no meu canal, de compartilhar, de comentar, de dar like, tudo isso ajuda no crescimento. E, enfim, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? A gente se vê em junho.